Estamos começando aí o Alô Terráqueos 007. Hoje é 27 de março de 2022 e estamos aí com mais um programa trazendo muita novidade, trazendo informações, notícias, falando sobre ufologia, esse assunto aí que tanto fascina todo mundo. Mas antes de começarmos nosso programa de hoje, não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixar seu likezinho, seu joinha, ativar as notificações, né? Comentar, compartilhar, para que essas informações se espalhem aí pela internet e atinjam o maior número de pessoas da forma correta, né? Enquanto tem muito lixo sendo divulgado por aí, vamos divulgar ufologia séria, né? Então, conto com vocês aí e vamos lá. Muito bem, então antes de começarmos, vamos dar uma olhadinha no programa anterior, no review do programa anterior. Já vamos comentar sobre o vídeo que saiu ontem também. Então, no programa anterior, Alô Terráqueo 006, Marco Guimarães dando um alô. Então, um abraço lá para o Marcos. Ele comentou que ufologia é séria aqui mesmo, excelente trabalho. Muito obrigado, fazemos aí com o maior carinho, né? Procurando sempre trazer seriedade para o tema, salvo quando a gente se permite fazer uma brincadeira ou outra, como hoje na nossa abertura, que foi um pouquinho diferente. Um abraço lá para o José Luiz Rapoli Machado. Obrigado, Jackson, pela atenção. Ansioso pelo próximo vídeo. Ótima explicação sobre as fotos lunares. E quanto aos terraplanistas, penso igual a você. Grande abraço. Essa semana nem me estressando com alguns terraplanistas aí. Se der tempo a gente comenta. Hoje, inclusive, o programa talvez seja um pouquinho mais extenso do que o normal, devido a alguns casos aí que a gente vai analisar, que eu tomei conhecimento ao longo do congresso. Já fiz uma análise, alguns eu tomei conhecimento depois, teve um que chegou ontem, inclusive, mas aí eu vou apresentar os dados para vocês aí e as conclusões que nós já chegamos, né? Já tem explicação, a pesquisa já foi feita, já está praticamente concluída, em alguns casos aí, e são bem interessantes. Um abraço lá para a Rose Rago, nossa querida matriarca lá da UFO TV, né? Sempre elogiando o nosso trabalho, dando maior apoio. O Coriolano Bahia, também, parabéns para todos os assuntos e apresentações, obrigado, nós fazemos sempre com a maior seriedade possível. Cajiba também, dando um alô. Márcio Paracini, também elogiando o programa. Um abraço lá pro Márcio, pro Cajiba. Um abraço lá pro Jorge Cecim, do Ufologia Antonina, um grupo de pesquisa muito bom na cidade de Antonina, aqui no litoral do Paraná. E estamos planejando até fazer alguma coisa. O nosso grupo aqui de Curitiba, né, fazer alguma coisa lá em Antonina, junto com o povo lá de Antonina, porque é uma área muito interessante, cheia de casos ufológicos, e até interessante a gente fazer um programa especial sobre isso. Tá? Também estou com uma ideia a respeito aí de casos ufológicos, eu falo daqui a pouquinho. E um abraço lá para Narman, também nossa grande amiga, está sempre aí prestigiando nossos vídeos. Certo? Então esse foi o Alô Terráqueo 006. Tá? Vamos falar do vídeo de ontem. Ontem saiu mais um vídeo da série da Noite Oficial. Desta vez nós abordamos as primeiras gravações ali feitas na Torre de Controle de São José dos Campos. Então ficou bem legal, porque aí você tem a visão da Torre de Controle, aonde os objetos estavam, como eles se comportavam. Você tem a indicação dos objetos no mapa. Então é tudo bem visual, indicando bem como aconteceu mesmo, tá? Você vê a euforia dos controladores, o controlador lá da torre, Sérgio Mota da Silva, sargento Sérgio Mota da Silva, né? Entrando em contato com os diferentes órgãos de controle de tráfego aéreo, trocando informações, eles relatando que tinha objeto no radar, ele tentando avistar. Então é algo assim bem interessante para você ter uma ideia de como aconteceu os fatos da Noite Oficial, que eu repito, insisto nisso, é o caso mais testemunhado da história da ufologia mundial. Não tem nenhum outro caso com tanta quantidade de testemunhas como no caso da Noite Oficial. Certo? Então acompanha lá, é só chegar ali na playlist da Noite Oficial, você já encontra todos os vídeos ali. Tem 2 vídeos de caça também que reconstituímos. E agora tem esse da torre e virão outros vídeos aí. Nós temos 8 horas de gravações aí para trabalhar em cima, né?
Fora as outras informações que a gente dispõe, que a gente também pode fazer outros vídeos aí no futuro. Certo? Vamos lá então agora para as notícias da semana. Gente, eu vou omitir um pouquinho as notícias de imprensa, porque nós temos aí vários casos aí para comentar que aconteceram desde a quinta-feira, dia 17 de março, até ontem. Vários casos que enviaram para mim para fazer análise, as próprias testemunhas mandaram, e que eu vou compartilhar com vocês hoje. Não fiz isso no vídeo passado, em função do tempo, é porque foi um programa decidido em cima da hora, né? Montei o programa e já lancei. Mas hoje aí já separei as imagens, já separei os materiais aí para mostrar, para vocês terem uma ideia do que aconteceu em cada caso. Tá? Vamos comentar aí do primeiro fato que aconteceu no dia 17 de março, um dia antes do evento de ufologia ali da revista UFO, que aconteceu aqui em Curitiba. Então, no caso esse primeiro caso, ele aconteceu aqui nas imediações de Curitiba, e por volta aí das 9h30 da manhã, havia um voo da Azul, que partia de Curitiba para Guarulhos, e tinha um amigo nosso nesse voo, né? Ele estava sentado na última poltrona, naqueles aviões ERJ-195 da Azul, vindo daqui de Curitiba para Guarulhos. Então ele estava na 30A, a última poltrona no lado esquerdo do avião. Então, assim que o avião decolou, quando o avião ainda estava subindo, ele olhou para fora da janela e ele viu um objeto cilíndrico descendo, um objeto menor que o avião, descendo em alta velocidade do céu, e aí ele fez um movimento interessante. Então ele desceu inclinado, dessa forma, pairou na altura do avião e deslizou em sentido contrário, também inclinado. Tá? Tudo isso em alta velocidade. E como ele estava naquele processo de decolagem ainda, de partida do avião, ele não estava com o celular ligado no momento para fazer o registro. E se ele tentasse registrar, ligar o celular naquela hora e fazer o registro, o objeto já teria passado, porque foi um avistamento muito rápido. Foi algo em torno aí de 15 a 30 segundos que ele observou o objeto. E aí ele desceu em Guarulhos e já mandou uma mensagem no WhatsApp, me informando, eu vi um objeto assim, assim, assado, nesse voo que eu acabei de vir de Curitiba para Guarulhos. Imediatamente iniciei uma análise, né, do relato, iniciei uma investigação, pedi mais informações sobre o caso, aí ele falou, olha, uma coisa que eu achei estranho antes de decolar é que o avião ficou parado por 30 minutos na cabeceira da pista. Isso já me acendeu o alerta, né? Porque um avião, para quem não conhece o aeroporto de Curitiba, a pista já fica à frente do terminal de embarque e desembarque, né? Onde os aviões encostam. Você está vendo uma imagem aí. Essa é a vista do salão panorâmico no terceiro andar. O segundo andar é a sala de embarque, onde os passageiros ficam, daí eles entram lá na área de embarque, desce pela rampinha e já entra no avião. Tá? Tudo isso aí à frente da pista. Repare que a pista está ali já logo à frente. Então, aqui em Curitiba, os aviões podem decolar em dois sentidos. Essa cabeceira que você está vendo aí, já logo à frente do terminal, ela decola sentido Curitiba. Tá? Então o avião ele faz o pushback, ou seja, ele sai do finger, vai de ré, com o carrinho empurrando, e aí ele aciona os motores, vai ter a cabeceira da pista e decola. Num processo aí que leva poucos minutos, é bem rapidinho. Tá? Para decolar, daí ele passa pelo centro da cidade, por cima do centro, e toma o rumo que ele deve tomar. Tá? Quando ele passa ali sobre a região do centro da cidade, ele já faz as curvas e tudo para tomar a rota desejada. E aí, eu achei isso já bastante estranho, ele parar naquela cabeceira da pista por aproximadamente 30 minutos, segundo a pessoa. E aí então fui no Flight Radar, nesse site que você está vendo aí, já busquei as informações do voo. E no próprio Flight Radar está falando que houve 21 minutos de rolagem da pista, ou seja,
desde o momento que ele sai do finger até a decolagem. Então decorreu aí 21 minutos, então não foi exatamente 30 minutos, foi 21 minutos. E aí então o avião partiu para Guarulhos, tá? E aí achei isso um tanto estranho, aí continuei analisando. Aí eu puxei os dados de voo de outro avião, o mesmo número de voo, né? O mesmo voo que sai de Curitiba para Guarulhos naquele mesmo horário. No dia 14, o avião fez o mesmo processo de decolagem. Decolou daquela cabeceira, tomou o rumo e foi para São Paulo. Essa imagem que você está vendo aí é a trajetória do avião no dia 14, tá? 14 de março. Ele saiu, já entrou na cabeceira da pista, decolou, tomou o rumo e foi para São Paulo. Então o que você está vendo ali em azul é a trajetória que o avião normalmente faz daqui para Guarulhos, tá? Essa outra imagem, ela indica a aceleração e a altitude do avião. Perceba que é contínua, né? A aceleração vai aumentando, a altitude vai aumentando até chegar na altitude e velocidade de cruzeiro. Não existe variação ali. Nesse voo em que o objeto apareceu, foi diferente. O avião, ele fez uma curva antes do normal, né? Ele decolou um pouquinho, ele decolou e já virou um pouquinho antes. E perceba ali em amarelo essa variação abrupta, isso ali indica a velocidade. Então o avião ele mudou de velocidade em vários momentos ali ao longo daquele voo, principalmente ali na partida, tá? O que também já é bem estranho. Então você tem um atraso na decolagem, variação na velocidade e desvio, né? Um desvio antecipado ali. E aí então eu já busquei informações. Eu tenho um contato com um piloto lá de São Paulo que originalmente ele entrou em contato comigo há bastante tempo já para relatar um avistamento que ele teve sobre Taubaté. Então eu procurei ele inicialmente naquele mesmo dia para perguntar se isso é normal, né? Esse tipo de procedimento. Aí ele me alertou que dependendo das condições de tempo, isso pode acontecer. Às vezes a aeronave espera para que a condição de tempo melhore ao longo do voo, na trajetória. Às vezes pode ter alguma nuvem, alguma coisa. Pode estar chovendo em São Paulo, pode ter congestionamento aéreo e tudo mais, né? Só que aí nós temos alguns detalhes. Nesse horário de voo para Guarulhos, ele... Embora lá em Guarulhos, lá em São Paulo, esse seja um horário de bastante movimento, dificilmente atrasa os voos daqui de Curitiba para lá. Tá? Eu sei porque eu faço essa rota com uma certa regularidade e, para ser bem sincero, eu nunca peguei um atraso. Eu só peguei um atraso uma vez quando deu problema elétrico lá no avião, tiveram que arrumar antes de partir. Mas fora isso, a partida por congestionamento, eu nunca tive esse tipo de problema. E até onde eu pesquisei ali é algo que não ocorre com frequência, tá? É algo bastante raro, inclusive, nesse horário, partindo daqui para São Paulo. E aí, outra coisa que eu chamo a atenção, nesse horário em que esse voo estava acontecendo, eu estava trabalhando aqui no meu escritório, aqui no meu posto de trabalho, e bem à frente, vocês não estão vendo, mas bem aqui, né? Eu tenho uma janela, então está sempre aberta. Eu só fecho quando eu vou fazer uma gravação para ficar questão de luz, mas eu sempre deixo aberto, tá? Então eu sempre estou vendo lá fora o céu, como é que está e tudo. E naquele dia tinha sol, tinha um pouquinho de nuvem, mas tinha sol, né? Então a questão meteorológica, a princípio, não interferia, né? Dei uma olhadinha em alguns sites meteorológicos também, não havia nada que justificasse essa alteração de rota e desvio, né, a questão de velocidade, o atraso na partida e tudo mais. Então isso ficou bastante estranho. E aí teve mais um detalhezinho que esse piloto paulista me falou, é que esse mesmo piloto ele tinha feito um voo naquele mesmo dia, na quinta-feira, e passava sobre Sorocaba por volta das 7 horas da manhã,
e o controle de voo fez uma solicitação para que ele fizesse uma curva de 90 graus à direita e logo depois uma outra curva à esquerda, também de 90 graus, numa postura um tanto estranha, uma manobra incomum, né, que geralmente não se pede, você virar 90 graus à direita, à esquerda e depois à direita, né? E ele não teve justificativa do controle de tráfego aéreo do porquê fazer isso, tá? Então é mais um detalhezinho que se soma a esse caso estranho. E aí no evento, depois que eu dei palestra, havia um senhor que fez uma pergunta e ele falou que era piloto, né? Piloto de, acho que monomotor, ultraleve, alguma coisa assim, e conhecia todos os pilotos aqui da região sul de Curitiba. E agora então eu estou em contato com ele, né, para avaliar esse caso e talvez até encontrar pilotos ou controladores, alguma coisa assim, que tem alguma informação a acrescentar sobre esse caso. Agora, uma coisa que, na opinião dele, nesse caso de quinta-feira, realmente houve alguma detecção, na opinião dele e na minha também, que o controle de voo detectou alguma coisa na rota do avião, principalmente na partida, na área em que ele deveria, na saída para Guarulhos, né, digamos assim, e que atrasou um pouco o voo, né? E aí esses objetos não teriam desaparecido completamente, mas em dado momento o controle autorizou a partida para não atrasar muito, não gerar caos no tráfego aéreo. E aí determinou que ele virasse um pouquinho antes e depois ajustasse a rota, que é como a gente está vendo na rota de voo desse avião aí na quinta-feira. Então houve o desvio, né, em função de alguma coisa que tinha aí no caminho, tá? Aí resta explicar os outros detalhes de velocidade e tudo mais, né? Lembrando que isso é apenas uma opinião. A gente ainda está tentando confirmar as hipóteses e talvez aí descobrir alguma coisa a mais com informações extraoficiais aí oriundas do controle de tráfego aéreo, tá? Então fica aí esse caso já registrado para vocês. Um outro caso interessante que aconteceu envolve dois vídeos. Esses dois vídeos eu recebi no congresso de ufologia aqui de Curitiba, tá? Lá durante o evento, um casal mostrou o vídeo, perguntou o que eu achava. Então eu vou mostrar o primeiro vídeo para vocês. O primeiro vídeo você vai observar que existe um avião passando da direita para a esquerda. Esse vídeo foi feito na região da Avenida Vicente Machado, aqui em Curitiba. E é bem pertinho do centro. Lembra que eu falei para vocês que os aviões passam ali sobre o centro da cidade? Então você vai ver que o avião passa. Você vê que tem a lua ali também sendo observada. E o avião passa nessa velocidade que vocês estão vendo aí no vídeo, tá? Ele está indo pro aeroporto Afonso Pena. Ele está em manobra de pouso. E mais ou menos no mesmo horário, a mesma pessoa fez outra filmagem. Aqui você está vendo agora a lua. Ele aproximou um pouquinho a lua para pegar a lua mesmo. E perceba que passa esse outro objeto luminoso numa velocidade maior e em sentido contrário ao da outra filmagem, tá? Isso é bastante estranho, pelo seguinte: se você tem uma rota de aproximação de um avião, você não vai ter um avião vindo em sentido contrário ao do processo de pouso no aeroporto, tá? O avião ele vai pousar numa pista, a decolagem é feita, a continuidade do, né, é sempre na mesma direção a pista, tá? Você não vai ter, por exemplo, pousa assim e decola assim, né? Você vai ter o pouso e a decolagem, no mesmo sentido, tá? Só que o que acontece ali, na minha opinião, nesse caso, esse objeto ali que possivelmente, entre aspas, é um OVNI, na minha opinião isso ali é um avião. Pelo seguinte, os aviões em todos os aeroportos do planeta, eles vão levar em conta a direção do vento para os processos de pouso e decolagem. Então quem mora em aeroporto, repare que em determinados dias ou horas o avião ele está fazendo uma rota para se aproximar para o aeroporto. E em outras horas ele está partindo do aeroporto naquele mesmo caminho, tá?
Então, isso é algo perfeitamente normal. O que não ocorre é ficar pousando e decolando, né, no mesmo caminho. Tá? Ele pousa num e decola em outro. Isso que é o seguro, é o padrão, é o determinado por normas internacionais e tudo. Mas, nesse caso, o que pode ter acontecido? Pode ser que, justamente naquele momento que o rapaz fazia a filmagem da Lua, houve a inversão. Ou seja, o processo de alteração. Então, ao invés de o avião pousar nesse sentido, a decolagem passa a ser feita nesse sentido. Tá? Justamente por alteração na velocidade do vento e tudo. Então, os aviões que estavam indo para pouso, eles começam a contornar para pousar pela outra rota. Tá? Então, isso que pode ter acontecido. A velocidade maior se explica por quê? Quando o avião está pousando no aeroporto, a tendência é ele desacelerar para que ele chegue no aeroporto em segurança. Então, a velocidade vai diminuindo gradativamente até tocar a pista. Já no processo de decolagem é o inverso. Ele vai acelerando a pista, quando ele decola, ele vai acelerando mais para ganhar altitude. Né? Então, por isso que nesse caso aí a velocidade do avião é maior no segundo vídeo do que no primeiro, quando o outro avião estava pousando. Tá? Então, essa é uma explicação bastante fundamentada para esse tipo de filmagem, esse vídeo em específico. Tá, okay? Então, infelizmente, a gente considera esse vídeo como um simples erro de interpretação não intencional. Tá? Outro vídeo que foi feito ontem de madrugada, e numa região não muito longe ali da Vicente Machado. Foi feita na Praça Osório, aqui no centro de Curitiba. Uma pessoa andando ali. Para quem conhece Curitiba, a Praça Osório é aquela que fica ao final da Rua 15. Num lado da Rua 15, numa das pontas da Rua 15, o calçadão, você tem a Santos Andrade com a Universidade Federal. Na outra ponta você tem a Praça Osório. É nessa praça que ocorreu essa filmagem. E ali passam os aviões bem por cima. Você olha por cima assim, você vê eles passando. Tá? Quando se aproxima para o aeroporto. E o que acontece nesse vídeo é que a pessoa estava filmando um objeto luminoso e acima dele tinha a Lua. Então você vê a Lua e esse objeto luminoso, você vê um avião passando, inclusive. E você vê que é um objeto muito luminoso, né? Brilhante. E olhando à primeira vista, quando eu recebi as informações já ontem, bem cedinho, pouco depois da filmagem, eu já achei bastante estranho. Pensei, puxa, é um UFO, né? Bastante luminoso sobre a cidade. E o avião passando ali, podem ter visto, captado no radar. Mas aí eu abri o Stellarium. Quem não sabe, o Stellarium é um programa de cartas celestes. Aí você já está vendo uma imagem dele. E ele fornece o mapa do céu de qualquer região do planeta, qualquer dia e horário que você queira. Então eu coloquei o mapa do céu aqui de Curitiba no horário da filmagem. E aí, acabou matando a charada na hora, né? Eu já vi lá a posição da Lua e o planeta Vênus um pouquinho abaixo ali. O planeta Vênus anda muito brilhante nessas últimas semanas. E eu já recebi vários relatos de pessoas falando: eu filmei um UFO, eu avistei um UFO, tem uma foto de um UFO, foi feito de madrugada. Às vezes eu nem espero mais informações, só pergunto: foi feito em tal horário, virado a leste, olhando a leste? Foi. Então, né, já exclui a possibilidade de ser um UFO ali, porque nesses casos está sendo aí o planeta Vênus, né? Infelizmente. Infelizmente porque eu gosto de pegar um material ufológico e confirmar que ele é real, né? É um UFO realmente, uma nave, alguma coisa assim. Mas enfim, né? Nem tudo são flores na ufologia. Esse outro caso, ele ocorreu durante um voo em Campinas. Eu vou mostrar só um trechinho dele, até para não expor o casal que fez a filmagem e tudo. E eles passavam sobre Campinas, então você vê que existe toda uma... Campinas está fechada naquela ocasião, então está cheio de nuvem embaixo, o vento está voando por cima, em velocidade de cruzeiro e tudo. E você vê, em dado momento, algo branco acima, né? E ele aparece justamente quando há um brilho maior por cima, indicando que o Sol estava ali, né? As análises sobre esse vídeo não terminaram, mas muito provavelmente é um reflexo na lente que bateu
de forma oblíqua, dando muita intensidade para ele, né? Então, esse tipo de registro é muito comum e gera uma interpretação, assim, digamos um pouquinho equivocada, mas isso não é intencional, né? Todo mundo pode se enganar quando vê um tipo de imagem. Mesmo os ufólogos, muitas vezes, cometem erros quando analisam esse tipo de elemento, né? Porque é uma análise um pouco complicada, porque você tem que identificar a posição exata do Sol, você tem que entender um pouquinho o funcionamento da lente que foi utilizada e tudo, como que houve o brilho, se havia alguma janela, alguma coisa assim que pudesse fazer o reflexo. Então são uma série de detalhes um pouquinho complicados nesse tipo de análise. Então tudo indica que seja um reflexo, tá? A análise continua e aí a gente traz mais informações aí no futuro, assim que a gente tiver alguma novidade. Certo, meus amigos? Já temos 25 minutos de vídeo e falamos apenas das notícias, dos casos aí, né? Vamos agora então para o nosso próximo quadro, Mitos e Verdades. Em Mitos e Verdades, nós vamos comentar um videozinho que todo conspiracionista gosta de usar para criticar a ida do homem à Lua, né? Eu acho até engraçado eles usarem esse vídeo, mas enfim. Principalmente aqueles canais que a gente já citou, eles usam e citam muito, sempre citam esse vídeo, porque esse vídeo mostra os 3 astronautas da Apollo 11 numa coletiva de imprensa. Eles estão cabisbaixos, você percebe que eles estão um pouco tensos, eles não estão querendo falar muito, em alguns momentos eles gaguejam e tudo, né? E aí os conspiracionistas falam que eles estão assim porque eles estão ali sendo obrigados a sustentar uma mentira. It was our pleasure to have participated in one great adventure. It's an adventure that took place not just in the month of July, but rather one that took place in the last decade. We all here and the people listening in today had the opportunity to share that adventure over its developing and unfolding in the past months and years. It's our privilege today to share with you some of the details of that final month of July that was certainly the highlight for the 3 of us of that decade. We're going to divert a little bit from the format of past press conferences and talk about the things that interested us most, in particular the things that occurred on and about the moon. We will use a number of films and slides which most of you have already seen, and with the intent of pointing out some of the things that we observed on the spot, which may not be obvious to those of you who are looking at them here from the surface of Earth. The flight, as you know, started promptly, and I think that was characteristic of all the events of the flight. The Saturn gave us one magnificent ride, both into Earth orbit and on a trajectory to the moon.
our memory of that actually differs little from the reports that you have all heard from those previous Saturn V flights, and the previous flights served us well in preparation for this flight in the boost as well as the subsequent phases. We would like to skip directly to the translunar coast phase and undocking, the transposition and docking sequence. Mas na verdade, o que se esconde por trás desse vídeo é muito mais sério, tá? Não é questão de mentiras, e sim de confirmações, tá? De dois tipos. Primeiro, o lado técnico da coisa, digamos assim. Os 3 astronautas, eles passaram por anos de treinamento para voar no programa Apollo. Então eles estavam lá todo dia, sábado, domingo, feriado, fazendo os treinamentos. Às vezes eles tinham que viajar para várias partes do planeta para fazer treinamentos específicos. Foram para vulcões, foram para geleiras. Então foi muito intenso esses treinamentos. Alguns deles perderam aí, de todos os astronautas do programa Apollo, alguns deles perderam a melhor fase de criação dos filhos, né? E o Buzz Aldrin, por exemplo, o casamento dele foi arruinado por causa do programa espacial. E depois, o fato dele ter perdido a esposa ter se separado dele por causa do programa espacial e por ele ter sido o segundo homem no espaço, ele não encarou isso muito bem e acabou afundando aí na bebida por um tempo, né? Mas a separação em si ocorreu por causa do programa espacial. Então perceba, todo esse investimento de tempo, dedicação da parte dos astronautas, privando eles do contato com a família por muito tempo, já gerou um estresse. E aí então eles foram para o espaço, passaram por todo aquele estresse do voo, porque é uma coisa estressante o voo espacial, nas atuais condições, principalmente naquela época. E depois foram à Lua, arriscaram a vida deles nesse processo, porque eles sabiam que poderiam não voltar dessa missão. Não se sabia como seria caminhar na Lua, né? Havia ainda um pouco de incerteza em algumas coisas. Mas eles foram, mesmo assim, arriscaram a vida e voltaram. E caminhar na Lua gerou um impacto muito grande nos astronautas que fizeram isso, né? Alguns tiveram transformações espirituais muito profundas. Então, nesse momento que eles estavam ali, essa transformação já estava ocorrendo, né? Mas não é só isso que deixou eles nesse estado. Quando eles voltaram da Lua, ao invés de eles terem a permissão de voltar ao contato da família, eles foram trancafiados num container, porque se acreditava que talvez eles tivessem algum tipo de germe na Lua, que pudesse ter contaminado eles, e eles pudessem transmitir essa doença para o resto do planeta. Então eles tiveram que ficar ali 40 dias dentro de um container, lógico que foi preparado, dado conforto para eles e tudo, mas eles não podiam sair dali, eles tinham que ficar ali sendo submetidos a testes médicos muito intensos. E aí então acabou essa fase, aí eles pensam, puxa, agora eu vou voltar para minha família. Não, eles não puderam, porque aí eles eram obrigados a viajar por todos os Estados Unidos, dando palestras em escolas, em universidades, centros de pesquisa, coletivas de imprensa. Então foi um processo muito intenso, tá? Nesse ponto eles já estavam muito estressados, que não podiam entrar em contato com a família. E aí, quando isso já estava se esgotando, todos os estados já tinham recebido a visita dos astronautas, aí foi a vez de vários países, né? Então eles já tinham viagem marcada para vários países, estiveram aqui no Brasil inclusive. Então, contato com a família, tiveram que esperar mais um tempo, tá? Então isso gerou ainda mais aborrecimento. Então o que estava acontecendo ali era mais aborrecimento em função dessa jornada intensa do que uma suposta mentira que a gente sabe que não existe, né? Embora os conspiracionistas aleguem isso. E também tem o fato de que
Durante a Apollo 11, os astronautas observaram UFOs durante o voo e não podiam comentar sobre isso, né? Tem um trecho dessa entrevista que o astronauta comenta sobre coisas que eles viram, mas que eles não vão comentar. Inclusive, ele iria pular esse trecho onde houve essa observação. Então aí você viu ele comentando, né, que não ia falar da fase translunar, ele ia pular diretamente para o momento em que já estavam na órbita da Lua, porque nessa fase translunar é quando apareceu o objeto que estava seguindo eles desde a órbita da Terra até chegar na Lua, né? E eles estavam muito relutantes em falar isso publicamente, tanto naquela época quanto depois, anos e anos depois, tá? Então é basicamente isso, apenas o aborrecimento com a NASA em função dessas várias etapas estressantes aí que eles estavam vivenciando. Tanto é que depois dessa missão, os astronautas da Apollo 11 não quiseram mais continuar no programa espacial e acabaram saindo. Certo? Então esse foi Mitos e Verdades de hoje. Vamos agora então para a semana na história. Esta semana nós comemoramos aí o aniversário do caso K11, como a gente está citando lá no portal Fenômeno, certo? Esse caso aconteceu em abril de 1969, tá? E ele ocorreu no quilômetro 11 da Via Dutra, próximo ali ainda ao Rio de Janeiro. E várias pessoas, vários moradores da região observaram uma luz descendo do céu em direção a um morro. E de repente houve alguns brilhos, algumas coisas estranhas que eles interpretaram como sendo a queda de um avião, alguma coisa assim, né? Aí acionaram o corpo de bombeiros foi até o local e as pessoas na região também se prontificando a ir lá ajudar no resgate, né? Porque achavam que era um avião. E ao chegar ao local, então, eles observaram ao longe aquelas luzes, e aquelas luzes foram diminuindo de intensidade até que desapareceram, tá? Chegaram no local, não viram nada de anormal, não viram objeto, não viram os dois tripulantes que estavam ali nas imediações, tá? Embora dezenas e dezenas de moradores locais tenham visto todo o fenômeno, não permaneceu aí nenhum vestígio no local. Apenas o fato registrado por essas pessoas, pelas testemunhas e pelos bombeiros que atenderam a ocorrência. Certo? Essa semana não temos mais nenhum outro evento significativo para relembrar, então ficou apenas esse caso. Vou colocar o linkzinho para acessar lá no portal Fenômeno o artigo sobre esse caso. Vamos então para o nosso próximo quadro, Memória Fotográfica. Em Memória Fotográfica de hoje, nós vamos comentar aí sobre fotos da Operação Prato, tá? Lá no portal Fenômeno, essa semana, eu coloquei aí aproximadamente 90 imagens originais da Operação Prato, fotografias, muitas delas coloridas, algumas ainda que o pessoal não conhece muito, que foram feitas lá durante a Operação Prato, e algumas feitas por jornalistas, né, que acompanharam a Operação Prato e depois ficou aí no acervo dos militares, tá? Aí você está vendo algumas delas. E nessa postagem existe frames das imagens, dos vídeos feitos durante a Operação Prato, tá? Alguns deles, só para a gente ter uma noção aí do que foi registrado em vídeo. Esses vídeos nunca foram liberados pela Força Aérea, mas aí a gente tem esses frames que estavam aí de posse de alguns pesquisadores, e o pessoal lá da Burn, lá do Joseph, reuniu todas essas fotos em um documento específico e disponibilizou isso já tem algum tempo no site deles. O site da Burn saiu do ar já tem algum tempo, mas eu tinha esse conteúdo aí nos meus arquivos, então eu resolvi colocar lá no portal Fenômeno para que todos tenham acesso, tá? Vejam as fotos e tudo, e coloquei as descrições que o pessoal da Burn tinha colocado para a gente ter uma noção de como foi, né, a obtenção da foto, os detalhes que a cercam, tá?
Certo? Então, vou deixar o link aí na descrição para vocês darem uma olhadinha no acervo fotográfico da Operação Prato. Beleza? No futuro, eu pretendo fazer alguns vídeos aí sobre a Operação Prato, mais ou menos como eu faço com a Noite Oficial. Embora eu não possa fazer uma reconstituição com áudio, mas pelo menos aí a gente vai entender sobre várias ocorrências, mostrando o mapeamento e tudo. Trabalho bem legal que eu faço aí. E agora então vamos para a nossa dica de leitura de hoje. A dica de leitura é Perigo Alienígena no Brasil, um livro de Bob Pratt, relatando suas pesquisas aqui no Brasil. Bob Pratt era um jornalista norte-americano, já falecido, que fez muitas pesquisas interessantes no Norte e Nordeste, analisando aí vários casos de contato agressivo. Um tipo de caso bastante importante, interessante e estarrecedor. Tá? O livro conta com ilustrações coloridas também. Tá? Alguns casos que ele investigou, inclusive o caso Varginha, ele passou lá por Varginha investigando. Ele fala dos ataques, mostra as imagens dos locais e tudo. Então é um livro muito bom. Ele também fala sobre a Operação Prato, porque ele foi amigo do coronel Erangel Holanda. Descreve os ataques acontecidos, vários casos, né, naquela região de Mosqueiro, Colares, Maranhão, aí tudo envolvido com os ataques do chupa-chupa. Esse livro você encontra na loja virtual da revista UFO, mas se você deseja ter um exemplar, se apresse, porque são já as últimas edições, tá? Depois disso, só em sebo, tá? Quando começarem a surgir os livros usados para a venda, certo? Então, fica a minha recomendação. E só complementando a informação, o livro do Bob Pratt foi baseado neste livro, UFO Danger Zone, que é o original em inglês, tá? Tem os dados aí das investigações que ele realizou aqui no Brasil. Certo, meus amigos? Esse foi então o Alô Terráqueos de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu likezinho, se inscrever aí no canal, né? Curtir os nossos vídeos, comentar, compartilhar, porque isso facilita o nosso trabalho, ajuda o nosso trabalho e divulga essa informação que precisa chegar, né, às pessoas aí ao redor do planeta. Beleza, meus amigos? Grande abraço e até a próxima.